Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o assunto eu fiquei meio na dúvida se eu gravava ou não, mas como o meu combinado é que eu possa levar para vocês os aprendizados que eu venho tendo através da minha transformação sentindo o amor de Deus, esse também é um tema que eu vou abordar aqui e eu quero falar sobre o medo de ser traída. Então eu tô aqui nesse canal, eu tô aqui trazendo esses vídeos para vocês, tentando trazer ao máximo aqui a minha visão, o meu entendimento e o meu sentir a partir das transformações que o amor de Deus tocou no meu coração, na minha vida. É inegável o quanto que após conhecer de pertinho o amor dele e me dedicar para essa relação, a minha vida pessoal, profissional, o meu relacionamento, eles foram totalmente transformados e eu não acho justo e nem acho que estou aqui nesse mundo para guardar tudo isso para mim. Então esse é o propósito desses vídeos. Eu sou psicóloga por formação, tenho quase 7 anos de experiência clínica, tenho muita bagagem de conhecimento emocional, mas confesso para vocês que a inteligência espiritual, ela me toca e me atravessa de uma maneira totalmente inexplicável, e esse é o meu propósito: levar saúde mental, levar contentamento de vida através do conhecimento profissional, técnico e espiritual que eu tenho. Então seja bem-vindo, vamos parar de papo e vamos entrar no assunto. Bom, como é que eu tive essa sacada, né? Como é que eu consegui expandir um pouquinho o meu olhar sobre isso? Primeiramente, eu creio que a insegurança que a gente tem, né, pelo medo de ser traída, vem das nossas feridas infantis, vem daquilo que a gente está habituado a enxergar no outro, vem desse modelo que a gente replicou, né, dentro dos nossos familiares, dentro da postura que a gente viu dos nossos pais, dos nossos avós, do quanto que muitas das vezes a traição ela foi banalizada, ela foi normalizada, ou ela foi vivida dentro dos nossos lares, né, ou dentro dos nossos cuidadores. Ela tem essa vertente, mas ela também tem a vertente da insegurança, do medo de perder o outro, do medo de se ver trocada por outra pessoa, pela sua verdade absoluta de que em algum momento você vai ser trocada porque existe alguém melhor do que você, ou dentro da sua verdade absoluta de que em algum momento as coisas não vão dar certo para sua vida, de que você vai perder esse relacionamento, de que você vai ser abandonado, de que o outro vai te decepcionar. São verdades muito enraizadas que o nosso emocional traz. Ninguém traz esse medo do nada, não é um medo saudável para o relacionamento. Uma coisa é o que a gente consegue usar para que a gente faça a manutenção, para que a gente use para agregar no nosso relacionamento. O medo de ser traído, ele é muito cruel porque ele nem te deixa viver o seu relacionamento em plenitude, porque você sempre está desconfiado do outro, assim como você também não está vivendo a traição em si. Então, na verdade, você não está entregue para aquele relacionamento de uma maneira genuína. Então, a entrega que você dá para o outro, ela também não vai ser em totalidade. Ela sempre vai ser com um pezinho atrás. Seja um pezinho atrás do que você supõe que o outro pode estar fazendo, fuxicando o telefone dele, querendo saber da vida dele, investigando, ou por esse medo mesmo que te amedronta e assombra a sua alma e faz com que você tenha algumas travas, né? Eu percebi que quando esse medo me acompanhava, eu não estava ali em totalidade, né? Eu não conseguia me entregar de uma maneira total, porque eu sempre tinha essa desconfiança, e a desconfiança faz com que o nosso olhar para o outro fique muito embaçado, não seja um olhar genuíno, não seja um olhar de amor, de afeto, de carinho, porque se a gente tem esse medo, normalmente a gente está supondo ou sempre receosa do outro estar fazendo algo, e isso é um baita de um peso da gente carregar. E como que o amor de Deus me transformou nesse aspecto? Quando eu comecei a entender que isso dizia sobre o caráter do outro e que Deus, somente Deus é capaz de conhecer o que passa no coração desse outro. Embora a gente tenha a necessidade de controle, né? Pessoas que são muito controladoras, ficam tentando controlar o comportamento do outro, o que o outro fala, o que o outro faz, o que o outro posta. A gente tem essa falsa sensação de que a gente está prevenindo essa traição de acontecer, mas é uma mentira, porque quem quer fazer faz de qualquer forma, faz de qualquer jeito, arruma uma brecha. Então, quando você entende que somente Deus conhece o coração e as ações do outro, você vai conseguindo entregar mais para Deus em oração esse seu medo. Você vai pedindo que Deus guarde o teu relacionamento, o coração da outra pessoa, os olhos dessa outra pessoa. E a gente vai conseguindo compreender que na caminhada com Deus e com a espiritualidade, essa caminhada é individual.
a gente pode buscar estar cada vez mais próximo de Deus, até mesmo para nos aproximar daquilo que Ele deseja e espera de nós. Então, o que Ele deseja e espera de nós é que a gente sirva o outro, é que a gente seja mulheres companheiras, sábias, que não esteja ali para inferiorizar o outro, para diminuir o outro, para vomitar os nossos lixos no outro. Quando você se aproxima do amor de Deus, além de entregar para Deus esse seu medo, pois somente Ele conhece as ações, o coração, o olhar e o caráter dessa outra pessoa, é Ele quem vai cuidar. Então pede nas suas orações para que o olhar do seu marido, do seu companheiro, seja vedado, que o coração dele fique, polido das companhias que ele frequenta, dos grupos que ele faz parte. Então, entregar esse medo é a gente conseguir aliviar esse fardo que a gente carrega e que não nos leva a lugar algum, porque não é porque você tem medo e você tenta a todo momento prevenir que esse medo vai acontecer, que essa traição vai acontecer, que ela vai. Muito pelo contrário, ela só vai estar tornando o seu relacionamento, muitas das vezes por anos, um fardo, um peso, uma eterna desconfiança. Quando a gente age pelo medo, a gente está agindo pelo nosso vulnerável, fragilizado, desamparado. E naquele momento ali não tem espaço para o seu adulto saudável, para você servir ao seu marido, para você estar ali com ele, para você ser uma companhia leve, para que você consiga relaxar de uma maneira em totalidade. Quando você está com medo, você não está relaxado, Quando você encontra abrigo e conforto em Deus, quando você encontra esse abrigo e esse conforto nas suas orações, o seu coração vai sendo transformado de abrir mão do controle. Quando você abre mão do controle, você não está abrindo mão do seu medo, mas você está abrindo mão de entender que você tem o controle para fazer com que esse medo não aconteça. Então, os comportamentos de hipercompensar, como eu disse, de vasculhar telefone, de jogar em direta, de ficar ali querendo saber de tudo, esse peso que a gente carrega nos nossos relacionamentos, ele vai sendo deixado e entregue para Deus. Nas nossas orações, naquilo que a gente fala, porque a gente não tem o controle. O controle ele é sempre ilusório, é uma tentativa nossa de evitar sofrimento. Só que se relacionar com o outro é uma eterna aventura. Se relacionar com o outro é perigoso. A gente não tem 100% de garantia. A gente constrói o nosso relacionamento em cima de uma rocha, não em cima de um terreno frágil. E eu creio que o relacionamento, quando ele é baseado em medo, em desconfiança, em insegurança, em não ter essa entrega mútua e genuína, ele é construído numa areia, ele não está construído numa rocha, ele não está construído sobre algo que é firme. E para que a gente consiga lidar com esse medo da traição, a gente vai precisar primeiro tratar o nosso lado emocional, as nossas feridas infantis, as nossas modelagens e entendimentos infantis. O que são modelagens? Aquilo que a gente entendeu, como eu disse inicialmente, que era normal, que aconteceu no nosso lar, se o nosso pai fez, se a nossa mãe fez. Então a gente precisa tratar a nossa ferida. Não é responsabilidade do outro prover esse tipo de segurança. Quando a gente tem o medo de ser traída, a gente tende a achar que é o nosso parceiro que precisa tapar essa lacuna com os comportamentos dele. E é claro que sim, que é função do outro também nos passar segurança. É claro que se você está do lado de uma pessoa que tem comportamentos duvidosos, você vai alimentar a tua insegurança. Mas se a gente está dentro de um relacionamento saudável, em que esse outro tem uma postura e um caráter maduro, se você tem esse outro que tem essa postura e você ainda assim nutre esse medo, se o outro nunca te deu evidências ou motivos para que você desconfie e você continua alimentando esse medo aí dentro, é porque você precisa sarar essa ferida. Você precisa começar a conversar mais com Deus e entregar mais para Ele esse fardo que você está carregando, que não te leva a lugar algum. Porque foi o que eu falei, você vai tentar controlar para tentar te poupar de um sofrimento. Mas o controle não é segurança ou garantia de que você vai fazer com que o outro não te traia. Quando algo é muito além daquilo que a gente pode fazer, então quando é sobre traição, quando é sobre um problema de saúde, quando é uma situação que tira a gente enquanto humanos do controle, que por mais que a gente ache que pode fazer algo, Deus muitas das vezes nos coloca em situações que tiram o nosso controle para testar o nosso nível de fé, para entender até que ponto que a gente enquanto ser humano consegue ser humilde a ponto de falar, não depende só de mim. Não é sobre só o meu fazer, não é enquanto uma mulher está lá linda e gostosa e tendo lá vários tipos de... Não é só sobre isso, a gente tem um conjunto de entendimentos sobre isso.
Por que eu falei sobre esse ponto, né? Porque vem muito essa verdade. Então, eu preciso estar sempre linda, sempre ali, pá, e prática sexual, enfim, a gente traz verdades que são do nosso contexto familiar. E enquanto a gente não entende qual é a nossa forma de conduzir os nossos relacionamentos, para que eles sejam mais leves, para que eles sejam mais seguros, a gente vai estar carregando bagagens da nossa infância. A gente vai estar carregando traumas e dores que não precisam estar dentro do seu relacionamento hoje. Você não está se relacionando com o seu pai, com a sua mãe, com seus avós, com o seu tio. Você está se relacionando com o seu marido e com a pessoa que você está hoje, que também tem a sua história de vida, que também tem as suas dores, que também tem o seu temperamento, mas é outra pessoa, é outro cenário. Não é justo que hoje você carregue um peso tão grande quanto o medo de ser traída, fruto de coisas que você já viveu. A gente precisa olhar para essas vivências e para essa mochilinha para compreender o que eu preciso ressignificar, o que eu preciso olhar aqui que está pesado demais, que não faz parte mais hoje da minha vida, o que eu vivi, eu ouvi, eu vivenciei, que me marcou tanto, que eu trago esse medo comigo. É o medo de ser deixada, é o medo de ser trocada, é o medo de não encontrar alguém tão bacana, enfim, qual é o teu medo maior? Porque a traição em si, ela é o medo, né? É claro que ninguém gosta de imaginar e trazer a cena, é óbvio, a gente nem precisa falar sobre isso. Mas o medo em si da traição, ele traz sempre um medo maior. Sempre vai trazer um medo maior. O medo de provar que você não é capaz, o medo de que você vai ser trocada por uma pessoa que é melhor do que você, o medo de ser abandonada, entendem? Sempre tem um medo maior. Então, como eu sempre digo aqui em todos os vídeos, o amor de Deus nos transforma em profundezas que o emocional e o psicológico não é capaz de alcançar. Mas somente a inteligência espiritual, ela pode, olhando para o teu contexto, ela pode não te bastar. Se existem feridas psicológicas, você precisa de tratar de uma maneira emocional e psicológica. Mas a gente só encontra a paz de uma forma restauradora acessando as duas inteligências, emocional e espiritual. Então eu trago hoje esse vídeo para vocês com muita leveza no meu coração. Quando eu fui entendendo, olha a mulher que eu sou. Eu vou me aproximando do modelo que para mim foi Jesus Cristo, que é o de servir, que é o de fazer, que é estar assim perfumada, cheirosa, vaidosa, arrumada, mas também estar ali para apoiar, dar o meu melhor. Hoje, se Deus me livre isso acontecer na minha realidade, eu vou entender que a mulher que eu fui me orgulha. Porque a gente pode carregar esse medo e imaginar que isso venha a acontecer, ver se faz sentido para você pensar sobre isso e trazer o entendimento de deixei de fazer algo, fiz pouco algo. Então esse algo que você acha que pode fazer mais, faça. Mas faça não porque você vai achar que fazendo isso a pessoa não vai te trair, mas faça porque fazer pelo outro é fazer em abundância, é agradar ao outro, é servir ao outro, como eu disse. Então sempre tenha a clareza da mulher que você é, da pessoa que você é, para que seu coração siga em paz de caso isso venha acontecer, você tenha o seu coração em consciência de, caraca, que mulher que essa pessoa vai perder, né? Que pessoa que eu fui, que pena que ele não teve caráter ou coração blindado o suficiente para agir dessa forma, porque eu me orgulho da mulher que eu sou. Tenta ter esse olhar para você também, sabe? De o que eu estou sendo, o que eu estou sendo me agrada? Se algo vir a acontecer, eu vou entender que, caramba, eu tentei dar o meu melhor em tudo. Talvez eu não tenha conseguido, mas tentei dar o meu melhor. Eu fui o meu melhor e a minha consciência está tranquila daquilo que eu pude ser. Porque é normal que quando aconteça a traição, é óbvio que não justifica, mas é comum, estou dizendo que é comum, estou dizendo que justifica, mas é comum que a gente traga o olhar para aquilo que a gente deixou de fazer, e nem sempre é, porque a traição quase nunca é sobre você. A traição é sobre as lacunas que o outro tinha nele e que ele não olhou com maturidade e responsabilidade suficiente e resolveu tapar com outros buraquinhos, né? É muito comum da gente ver casos de traição em que a pessoa se arrepende, quer voltar ao relacionamento, enfim, mas não vamos aprofundar nesse assunto porque não é o tema central do vídeo. Quando a pessoa não tem esse tipo de responsabilidade e maturidade, não é responsabilidade nossa obrigar ele a ter. Por isso que você vê tantas mulheres, né, gostosonas, bonitonas, enfim, parece que perfeitas em todos os sentidos, bem-sucedidas e traídas, porque não é necessariamente sobre o outro, mas eu sempre acredito e gosto de trazer o olhar para a autorresponsabilidade. Faz a tua parte, dá o teu melhor,
se aproximando de Deus, você vai fazer pelo outro de uma forma mais genuína, né? Seja de cozinhar, seja de se arrumar, seja, enfim, daquilo que você sabe que é importante para o teu parceiro. Não tenha medo de se entregar pro outro. Faça o teu melhor sempre. Isso não só no seu relacionamento, mas em todo momento, em tudo que você for fazer, dê o teu melhor, dê mais do que o esperado, porque isso não é sobre o outro, isso é sobre agradar a Deus, isso é sobre dar o teu melhor e se perceber que a tua consciência tranquila de o meu melhor eu fiz. E quando for sobre o medo do outro, entrega para Deus. Se você faz esse combinado aqui comigo, entrega nas tuas orações, conversa com Ele, não precisa orar de uma maneira fechadinha. Orar é conversar, né? Conversa com Deus sobre esse teu medo, entrega para Ele, caramba, Deus, ameniza isso, traz mansidão para o meu coração, traz um olhar mais puro. Se de fato for, né, se o outro estiver fazendo alguma coisa, enfim, blinda o coração dele, resguarda o meu relacionamento, guarda o meu coração, que as minhas feridas emocionais e infantis, elas vão sendo tratadas, que eu possa procurar ajuda e apoio, porque é assim que a gente vai construindo uma caminhada de entender que os medos hoje que pesam e dificultam a nossa vida, eles são fruto da nossa infância. E como eu disse, não é justo com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa relação, que a gente vá carregando fardos tão pesados que impactam tanto. Eu sei o quanto que é doloroso, eu sei o quanto que isso é um fantasma que amedronta a gente. E quando a gente consegue ir se curando desse medo, o relacionamento ele fica mais leve, você nem fica pensando sobre isso, porque você entende que vai ser sobre o outro. E se é sobre o outro, não é controle teu. Faz a tua parte, dá o teu melhor e ora e pede para que Deus proteja o coração, o olhar e o caráter dessa outra pessoa, para que seu relacionamento seja realmente blindado, para que você consiga encontrar essa segurança não naquilo que o outro faz, mas sim no Deus que você serve, que te protege. Porque foi o que eu disse, o outro, embora você tente controlar para evitar uma dor, o comportamento dele sempre vai sair do teu controle, assim como muitas coisas na nossa vida. Então, quanto mais a gente acha, quanto mais a gente faz, investiga, vê foto que posta, fuxica Instagram, quanto mais você achar que isso te protege de alguma coisa, mais afundando nesses comportamentos que você vai estar, mais pesada vai ser a tua relação e mais apodrecendo o teu emocional vai estar, porque você vai estar nutrindo comportamentos ligados à vaidade, você não vai estar indo para a verdadeira proteção, você não vai estar conseguindo se passar segurança nenhuma, porque todo o controle é ilusório, é uma tentativa de evitar uma dor ou frustração maior. Então se apegue naquilo que é seguro para você, que tem capacidade genuína de te restaurar, porque se a forma que você vem fazendo está sendo pesada, você possivelmente precisa tentar de uma outra maneira. Tá? Então, que esse vídeo tenha sido leve, que tenha trazido um outro olhar para você. Me conta depois um pouquinho se fez sentido, se essa balança entre autorresponsabilidade e entrega para Deus, inteligência emocional e espiritual, me conta se isso faz sentido para você, se ficou clara a mensagem. Eu fui trazendo a partir da minha experiência, do que me ajudou, da construção que eu fiz. É claro, isso não é do dia para a noite como nada, tudo aquilo que vale a pena ser construído dá trabalho, e essa segurança em Deus e essa inteligência espiritual também, então não é do dia para a noite. Se pensar assim fez sentido para você, comece a se dedicar a essa maneira, que com o passar do tempo você vai colher os frutos. Nada é do nada, né? Nada é do dia para a noite, nada na natureza é assim como também a gente carrega aqui muitas das vezes feridas e traumas de anos, né? A gente vai alimentando a nossa forma de pensar e esse medo da traição por anos. Então não é num vídeo ou em uma semana que você vai sanar isso, provavelmente, né? Então você precisa de se dedicar para isso, olhar para esse peso com seriedade, entender, eu não quero mais viver um relacionamento tão pesado, eu não quero mais carregar esse fantasma aqui junto comigo, eu quero conseguir desfrutar do meu relacionamento em totalidade, viver realmente essa segurança e essa coisa gostosa que é a vida dois, tá? Beijo muito grande pra você, fiquem com Deus e me conta aqui se esse vídeo te ajudou ou fez sentido de alguma maneira, que eu vou adorar saber, tá? Beijo muito grande, até o próximo, tchau!